Saudação fraternal a todos. E que a paz do nosso Mestre Jesus seja com cada um de nós. Voltemos novamente a este livro chamado O Perispírito e Suas Modelações, que é um livro escrito por Luiz Gonzaga Pinheiro, e retomemos o estudo do capítulo 40, capítulo de título Os Amputados. Em 2 vídeos já estudamos partes deste capítulo. E agora, nesse 3º vídeo, vamos conhecer aqui o relato de um espírito, ou melhor, as consequências que esse espírito sofreu em seu perispírito, naturalmente, quando ele desencarna pelas patas de uma fera. Qual foi a repercussão na contraparte espiritual daquilo que a fera, o animal, causou ao corpo físico? O que aconteceu com esse homem? Vejamos. Agora iremos a outro local para observação de outros casos. O primeiro é de um espírito que desencarnou devorado por uma fera. Aqui não diz qual foi o animal, mas uma fera. Leão, onça, tigre, talvez um hipopótamo, sei lá. Bom, enfim, uma fera. Esse caso é diferente daqueles pelos quais passaram os primeiros cristãos. Ele quer dizer o seguinte: lá nas arenas, nos coliseus romanos, os cristãos eram colocados, soltavam leões, panteras, tigres, e esses animais avançavam sobre os cristãos e matavam, devoravam um a um. Esse caso é diferente. Os cristãos, aqueles do passado, possuíam fé. Eram conhecedores da vida futura, amavam a causa e já viviam semilibertos da matéria, ainda reencarnados. Todo o processo que envolveu a morte dos primeiros cristãos, naquele momento do cristianismo primitivo, tinha uma outra concepção, um outro entendimento, pela fé, pela crença, pela disposição daqueles que se colocavam naquela posição e também porque viviam já semilibertos da matéria. Não eram aqueles materialistas, e sim aqueles que já viviam com a cabeça mais no plano espiritual do que material. Por isso, seus perispíritos não apresentavam após seus desencarnes nenhuma mutilação. Então, aqueles que morreram nas arenas romanas, eles eram retirados tranquilamente, entre aspas, né? Tranquilamente pelos trabalhadores do plano mais alto. Mas eles, de fato, feliz ninguém ficou ali. Eles eram retirados e levados a uma outra situação. No caso desse irmão, que morreu pelas mãos ou pelas patas de uma fera, ele registrou muito profundamente o momento da morte, do estraçalhamento do corpo pela fera. E aqui vem toda a diferença. Registrou muito profundamente. Esse registro mental faz com que ele cristalize aquele momento e naquele momento ele permanece. Dali ele não sai. Porque aquilo foi tão impactante, foi tão brutal para esse espírito, que ele permanece ligado naquele momento do ataque da fera. Observa a cena mental que se cristalizou em sua mente. É o que eu acabei de dizer. É o momento em que a onça... ele diz aqui onça. Não lembrava. Então foi uma onça. O apanha. E a onça o retalha como faz com outro animal qualquer. É um sofrimento muito intenso, pois esse registro está fortemente impresso em sua mente
dificultando a ação dos benfeitores espirituais. Aquilo gerou neste homem tanto sofrimento, tanta dor, tanto medo, que ele cristaliza aquilo. Por isso que espíritos buscam vinganças de atos cometidos há séculos atrás. Cristaliza. É como se o espírito paralisasse naquele tempo. A vida continua. Tudo é movimento progressivo. Mas aquele espírito que sofreu algo para ali. É como se ele estacionasse, dali ele não sai mais. As vinganças ocorrem nesses momentos em que ele cristaliza e ele diz, agora eu quero vingança. E essa vingança ele vai buscar e fica séculos. Ó. Séculos buscando a vingança. Seu perispírito, agora vem o que nos interessa, que é o corpo do espírito. Você tem corpo físico, você tem corpo espiritual, chamado perispírito. Um dia você deixa o plano da matéria, deixa o corpo físico e vai em frente e segue tua vida com o perispírito. A onça atacou esse homem, atacou o corpo físico. Como fica então o outro corpo que estava junto dele ali? Vamos ver. O perispírito deste homem apresenta, atenção agora, profundas marcas de dentes e unhas. Então, ele registrou aqui. Os cristãos lá nas arenas romanas no passado não registraram. Quando as feras atacaram os cristãos, eles praticamente nem estavam mais nos corpos. Seus espíritos já haviam sido retirados. Que não. Então, enquanto ele sentia a onça devorar, estraçalhar, ele registrava isso profundamente. O estômago e uma das mãos estão bastante roídos. Ela está olhando, o médium ou a médium, aí eu não sei se é homem ou mulher, mas o médium aqui, para que vocês possam entender. O médium foi levado até esse local em espírito para ver a cena. Por isso que ele diz aqui, que ele observa esse homem em um local de tratamento, um hospital, estômago e mãos bastante roídos. Ele encontra-se sob uma redoma para que as vibrações de intenso sofrimento não prejudiquem os demais. Porque ele está numa ala com vários espíritos desencarnados sendo tratados. Colocam uma redoma para que a vibração dele não afete os outros pacientes, porque pode afetar. Eu o vejo como se nesse exato momento ele tivesse sido atacado. Olha só, parece que acabou de ser atacado. É porque ele paralisou a mente naquele momento. Não. Muito tempo correu, mas para ele não. Sinto o seu sofrimento, é terrível. Imaginemos isso. O médium está sentindo isso. Na sua mente, só há um grito de pavor. Esse é o motivo do seu isolamento. Não havia nele nenhum preparo para a morte. Olha aí. Não se preparou para deixar o corpo físico. Os cristãos nas arenas se prepararam. Esse não. Perdão, foi pego de surpresa pela onça, apesar de já estar comprometido com esse gênero de morte. Se não fosse esse, seria outro semelhante. Informação importante. Esse homem, quando ele reencarna, ele já sabia que ele ia desencarnar desta maneira. Com uma morte através, melhor dizendo, morte violenta.
A morte veio pelas garras de uma onça. Poderia ser algo semelhante. Ele já sabia. Mas eis uma questão. Se eu vou reencarnar, já está definido o gênero do meu desencarne. Quando eu reencarno, eu não lembro. Mas de maneira inconsciente eu sei que vai acontecer. É como se aquele sexto sentido dissesse, está chegando a hora. Algo me diz que alguma coisa vai acontecer ali. Não sei explicar, não sei o que é, mas vai acontecer. Porque eu já tenho essa informação antes de retornar para o plano físico. Ele já sabia. Só que quando chega a hora, ao invés de ele enfrentar isso com hombridade, com uma consciência mais elevada, não. Ele então fica com mais medo, ele coloca mais medo. Porque talvez de maneira inconsciente esse homem já viesse nessa ideia, assistindo filmes em que as pessoas eram mortas por animais, assistindo programas em que incentivava o medo dele. E quando de fato acontece a questão, tudo vem à tona, como uma avalanche. E aí gera nele essa paralisia, essa cristalização mental. Olha que coisa interessante. Por isso nós precisamos viver semi-libertos da matéria. Não é olvidar a matéria. Não é não trabalhar, não é não prosperar, não é isso. Temos que trabalhar, prosperar, fazer as coisas que nos são necessárias serem feitas. Mas aqui é uma passagenzinha. Aqui é para a gente retificar, se requalificar, aprender, estudar, se melhorar, auxiliar, servir. Para isso que a gente está aqui. Ele passará por um tratamento muito demorado a fim de recompor células consumidas. Essa reposição é tentada em trabalho quase microscópico. Os técnicos utilizam recursos de ligamentos de células, como se realmente estivessem colando o tecido perispiritual. É o trabalho desse pessoal, dos técnicos. É engraçado como, ao toque deles, as células parecem recompostas. Mais uma vez enfatizam que o perispírito desse homem está danificado, devido à ação mental em desalinho. Por haver cristalizado o instante dramático de sua morte, deseducado que foi em vida, não se encontra preparado para enfrentar tão delicado transe. Este irmão também poderá ser atendido em reuniões mediúnicas, para ter a oportunidade de sentir seu perispírito refeito, livrando-se de tão cruel dilema, à proporção que entenda que pode contribuir para a sua cura. Já vimos isso no vídeo anterior do estudo desse livro, onde o espírito dilacerado é levado a uma reunião mediúnica. Ele vai então incorporar no corpo do médium, o espírito do médium é retirado, o espírito trazido, enfermo, dilacerado, incorpora no corpo perfeito do médium, perfeito entre aspas, lógico, e ele vai registrar a perfeição do corpo. Se lhe falta uma mão, ele registra a mão do corpo do médium. Se lhe falta uma perna, ele registra a perna do médium. E assim ele vai reviver na memória o tempo em que ele tinha o seu corpo com aquilo que hoje falta. Falta por quê? Porque ele acredita que falta. Quando ele entender que a mente dele vai produzir aquilo que falta, o que está faltando volta a existir. É aquela história da pacificação da mente que a gente conversou. Quando a mente está intranquila, perturbada, adoentada, enferma, em desarmonia, fica muito difícil o
espírito, perdão, o espírito, gerar no perispírito a saúde, a perfeição. Muito difícil. Nosso corpo, ele vai sempre refletir a nossa alma. Não tem jeito. É sempre o espírito. Desce do espírito para o perispírito, do perispírito para o corpo. Esse é o caminho. A doença, ela não vem de fora para dentro. Ela nasce dentro e vai para fora. Então ela vai exteriorizar no corpo físico. O médium que o atender traduzirá o inenarrável sofrimento de que ele é portador. Gritos de pavor, estertores, enlouquecimento, urros, cenas comovedoras, onde a incorporação facultará uma descarga de energias doentias no que o médium as absorverá e as eliminará, diminuindo a alta tensão e o estado de loucura do infeliz. O médium recebe uma descarga de energia ruim. Olha o trabalho de um médium sério. A mediunidade precisa ser tratada de maneira muito séria e praticada com Jesus. Porque mediunidade é serviço. O médium que não está em serviço é um médium que vai criar problemas sérios para ele mesmo. Porque mediunidade não é gratuita. Não é para ficar lendo carta, jogando búzios, conchinhas e fazer brincadeira aqui e ali. Não, mediunidade é algo muito sério. Tem que ser levado com muita seriedade. E o médium sofre pra caramba. Porque ele absorve, é uma esponja. Ele sente, ele vê, ele registra. Imagina isso. O médium recebendo esse espírito completamente perturbado, enlouquecido, medo, pavor, angústia, dor. O médium registra isso. Vai registrar. Aí o médium precisa ter ferramentas para lidar com isso e para que isso não influa em sua vida, em seu corpo e em sua rotina. Por isso tem que estudar muito e praticar logicamente. Né? Encostado a um corpo saudável, o do medianeiro, o paciente sentirá por instantes, e para isso o doutrinador deverá chamar a sua atenção no sentido de retirá-lo da monoideia, os órgãos em seus devidos lugares, a pele não mais molambenta e carcomida, podendo apalpar-se e sentir a normalidade que perseguia, sem ter forças nem lucidez bastante para alcançar. Então, esse que está totalmente dilacerado, ele vai tocar o corpo do médium. E ele registra, nossa, eu estou perfeito, nossa. E isso contribui para que ele se restabeleça. O instrutor diz que isso não ocorrerá como um passe de mágica. Esse pavor o seguirá por muitos anos. Ele registrou isso. Ele reencarna. Aí ele tem medo disso, tem medo daquilo, tem medo de altura, tem medo de fogo, tem medo do zoológico, tem medo de cachorro, tem medo de gato. Por quê? É gratuito? Nasceu agora? Não. Ele traz. É um registro que está ali na sua inconsciência. No inconsciente, está lá, guardadinho. Ele reage, mas ele não sabe por que ele tem. Tem porque viveu lá atrás, essa experiência foi traumática. Seguirá por muitos anos até que ele entenda o mecanismo da lei. A plasticidade perispiritual, o poder modelador da mente, tornando-se livre na verdadeira interpretação da afirmativa de Jesus quando disse: conhecereis a verdade e ela vos libertará. Traumas assim não são fáceis de curar. É possível que este paciente leve para vidas posteriores o medo de animais,
fobias inexplicáveis para seus familiares, no que se refere a andar pelas matas, sustos, sobressaltos, ao ouvir gritos e urros, desde que não administre bem sua dor de agora. Então a gente traz um background, é uma vivência, é o passado que retoma dentro de nós as vivências. E ela fica ali viva. Eu posso viver no passado, eu posso viver no presente. Eu que escolho. Uma história muito comum. Agora há pouco eu vi um vídeo, não agora há pouco hoje, mas agora há pouco tempo, em que havia um barco num grande rio muito grande, provavelmente África, né? Rio muito grande. Havia lá um barquinho lá, maroto, tinham dois homens que provavelmente eram guias pelas roupas, etc., e duas mulheres, e uma gravando, né, coisa e tal e coisa, e não sei o que, e aquela cena ali, gravando da frente para trás, e de repente, meu Deus do céu, assim, do fundo do rio, um hipopótamo salta. Mas assim, uma coisa agressiva, violenta, um salto gigantesco. E o barco vira. O barco vira. E aí? Como é que a gente vai entender tudo isso? Eu me coloco nessa posição de perigo, porque tem gente que se coloca em posição de perigo. E eu sou sempre do lado do animal. Porque, vamos lá, na Espanha, aquelas touradas, aquilo é um absurdo. Aquilo é um absurdo. Aqueles loucos, para não dizer outro nome, soltam lá o boi, o touro, ficam correndo dele, correm atrás, batem no bicho. Aqui também tem vaquejada. Aqueles que saem com armas para matar animais, assim, só é devorado por uma fera aquele que machucou a fera. A natureza devolve o mal que praticam contra ela. Porque vamos lembrar esse livro, saudoso livro, saudade desse livro. Muitos de vocês chegaram nesse canal por causa desse livro. Eu acho que talvez a maioria chegou por esse livro aqui. Maioria que eu não sei onde está, mas está por aí. Por que eu trouxe esse saudoso livro? Até saudade de estudar ele, né? Umbral, Projeções Mentais, Testemunhos e Resgate Espiritual. Obra ditada pelo espírito Caibar Schutel, recebido por Adriana e Abel Glass. Nós temos aqui no capítulo 8, Relatos Divagantes na Crosta Terrestre, o relato do caçador Andrew. Não vou ler tudo, logicamente, mas Andrew é desses idiotas que matam animais. E ele vai atrás de um, como ele diz aqui, crocodilo. Só que o crocodilo chegou primeiro e mata Andrew. Mata. Andrew é devorado pelo crocodilo. Mas não acontece o mesmo que aconteceu com esse espírito que nos narrou agora, o médium. Porque nesse relato ficou estraçalhado pela onça e cristalizou. Andrew não. Andrew, desencarnado, viu-se em situação similar à qual quando estava vivo. Resolveu abater um crocodilo e nessa empreitada terminou morto. O desencarne, quando ocorre de modo violento e inesperado, pode gerar a incompreensão do novo estado espiritual. Foi o caso dele. Ele não se conscientizou que ele morreu. Porque houve o seguinte, o jacaré, o crocodilo, vai lá e blumba. E puxa o cara, o caçador, o idiota, para o fundo do rio.
e começa a girar para arrancar pedaço e o cara morre afogado. Tinham outros com Andrew no barco. Quando metade do corpo dele, o que sobrou, emerge, vai para a superfície do lago, os caras se assustam e fogem. E Andrew, já desencarnado, nem percebe isso. Começa a gritar para os caras: "Ô, vem me ajudar, onde vocês estão indo?" Então, sai do rio, olha que loucura, sai do rio e fica vagando por ali. Mas não conscientemente, numa semiconsciência. O cara não entende bem o que está acontecendo. Depois, a mãe dele aparece para ele: "Vem cá, vamos lá, eu vou te resgatar", etc. Ele diz: "Não, sai para lá", ele foge. Uma loucura. E ele ainda tenta atacar um outro jacaré, o crocodilo, né? Quando ele pula em cima do bicho, do animal, o crocodilo se assusta e submerge. Ele submerge. Ele acha que está afogando. Aí ele nada para a superfície do rio. Loucura completa, o sujeito está desencarnado. Mas ele acha que ele está vivo. Está aqui, ó. Só buscar aí na playlist, busca lá. Umbral, tem lá não sei quantos vídeos, certamente mais de 50 vídeos. Só desse livro. Isso nos mostra que cada caso é um caso. E o que vale então? Porque nós vimos o desastre do avião, nós vimos agora esse espírito que foi devorado por uma onça, nós vimos aquele que foi doador, não foi doador, mas tiraram os órgãos dele. O que vale então, pessoal? Vale o que está na mente. Vale o que você pensa. E não é novidade, tá? 5.000 anos atrás, essa informação já era de conhecimento. Hermes, trismogênito, acho que é isso. Se eu falei errado, me perdoe. Já apresentava 7 leis, entre elas que a mente comanda tudo. Ele ensinou os egípcios que não eram terráqueos, que vieram de Capela. Portanto, Hermes não era um terráqueo. Possivelmente foi enviado em missão. Olha que loucura! Como a gente pode ir longe no aprendizado? Tudo é a mente. Aqui no plano físico nós estamos restringidos. Então a nossa mente pouco pode fazer. Mas faz. Faz muita coisa. O plano espiritual, então, é uma loucura. Como diz o próprio texto, a plasticidade do perispírito, a modelação do perispírito nasce na mente, no poder da mente. E no livro Sexo Além da Morte, Eleutério nos diz 2 potências da alma, a força mental e a força sexual. Quanta informação, santo Deus. Está aqui. Nós vamos desencarnar. Onde a gente vai despertar e como, depende da nossa mente e da maneira como a gente vive. É simples assim. O rapaz aqui não teve a educação para morrer. Você tem? Treinado para desencarnar? Eu tenho um vídeo aqui que eu indico. Treinamento para a morte. Busca lá. É importante. As informações, todas elas são úteis para que a gente possa melhorar e avançar. Baita livro. Esse aqui nem se fala, então. Reflitamos. Muito obrigado por assistir esse vídeo. Muita paz, muita luz. Salve o nosso Mestre Jesus.